Muito bem, meus amigos, gravar o vídeo aqui para mostrar como você pode baixar aqui o nosso indicador RT Pro Dólar, configurar aqui no mini dólar, tá? Então o passo é muito semelhante ao mini índice. Você vai baixar, na verdade, é igual, né? A primeira parte, você vai entrar aqui na pasta, vai baixar aqui o indicador para o dólar, tá? A versão RT Pro Dólar. E esse daqui já só precisa baixar uma vez, ele já está no Profit. Se você já configurou para o índice, então ele já está no seu Profit, o frequência RT, então só baixar esse RT Pro Dólar, tá? Depois que baixar ele, você vai importar ele aqui para sua plataforma e vai procurar ele aqui, igualmente fez no índice, né? Que válido por 7 dias. E aí tá aqui RT dólar, você vai importar aqui para sua máquina, ele vai plotar esses gatilhos. E aí os demais indicadores são os mesmos que eu utilizo, o VWAP e o 2MV frequência na mesma configuração, configurado aqui a cada meio por cento, tá? Então começando no meio por cento, vai até 1,5%, aqui o 2MV frequência. Então esses são os indicadores. E aqui no mini dólar você pode criar uma estratégia aqui. Eu já tenho aqui o RT Pro Dólar, uma estratégia aqui configurado com 12 ticks, que é 6 pontos, no caso no dólar, e o gain aqui 10 pontos, tá? E também aqui a minha, no caso eu uso com parcial, tá? Mas aí aqui é de cada um. Se for só com um contrato, fica essa sugestão aqui de 6 pontos de loss, o máximo, para pelo menos 10 ou até o alvo. E aí é o mesmo entendimento do mini índice também, tá? Você entra numa operação, você tenta levar até o alvo. Você vai perceber algo muito interessante no mini dólar, que ele vai respeitar bastante aqui também as frequências de mercado, tá? Então esse indicador 2MV frequências, você vai ver que o mini dólar ele vai chegar muito nessas regiões e várias vezes ele vai reverter dessas regiões ou fazer um pullback mais acentuado, tá? Por exemplo, aqui no último pregão, então como igualmente o mini índice, observa se o preço ele está saindo aqui da VWAP, tá? E aí essas linhas aqui do frequência RT, abertura do dia, essa linha amarela pontilhada, tá? O 0% aqui, o fechamento do dia anterior. Então são pontos de suporte e resistência no gráfico. Quando o preço chega nessas regiões, ele tende a sentir. E quando ele rompe essas regiões, o que era suporte vira resistência. O que é resistência vira suporte, e assim o preço tende a trabalhar dessa maneira, tá? Aqui nesse gatilho que deu, tá? Aqui também está configurado, aliás, para começar às 10 horas, tá? Pode mudar aqui a configuração aqui para começar mais cedo, se quiser, no mini dólar, mas vem configurado para plotar gatilho somente a partir das 10 horas, tá? Então aqui esse gatilho, mesma coisa, a entrada se dá no fechamento. No mini dólar, você pode até segurar a ordem aqui no fechamento e com o Alt, né, para venda e contra e Shift para compra. E aí você pode inclusive segurar e soltar a ordem aqui, clicando com o mouse para entrar justamente aqui no fechamento, tá? Você segura, dá o clique e aí justamente quando ele fechar, eu colocar aqui meio pontinho na frente aqui do preço, tá? No caso aqui no mini dólar nós estamos no 3R, tá? Que é um gráfico, um tamanho de renda pequeno que permite um stop aí equiparado com o índice, tá? Então 6 pontos dá R$60, tá? Então no índice 250 pontos com contrato dá R$50. Então aqui no dólar 6 pontos o máximo, você pode reduzir, é claro, mesmo entendimento. Se uma entrada se dá como esta, você procura um topo anterior e
Se ele dá entrada aqui, você pode colocar nos topos anteriores. E aí, se permitir um stop menor que 6 pontos, você assume um risco menor. Tá? Não é ideal assumir mais do que isso. E aí você vai buscar aí 10 pontos. Também é bem interessante trabalhar quando o preço andar a seu favor. Você colocar no break-even também, colocar no zero a operação, tá? Então apertar Alt B quando o preço anda a seu favor e aí o preço vai proteger a sua operação, tá? Então, por exemplo, aqui ele deu a entrada, ele pagou aqui 10 pontos, né, no último pregão, na primeira entrada aqui depois das 10 horas, tá? Essa aqui já 10h25 também deu entrada aqui, também pagou 10 pontos, tá? E aqui um dia de notícias, forte notícias aqui, 3 horas. E aí, aqui no começo do dia, aqui 10h30, ele deu essa entrada aqui. E aí, a partir do ponto de entrada aqui, ele chegou a pagar 6 pontos, 1 para 1, que jamais, depois que o preço andar a favor desse tanto aqui, você permitir que o preço volte e stop. O cenário é muito bom, corando aqui na abertura do dia, na VWAP e no ajuste, bem semelhante ao que a gente já tem falado. É um cenário bem interessante isso aqui. E aí o stop fica aqui atrás, então o stop 6 pontos fica atrás do topo anterior, dá até para colocar atrás do ajuste, quando esse cenário se apresenta. E aí andou 6 pontos, né? No mínimo aqui o parcial, vou colocar no zero, tá? E aí ele vem aqui, aqui foi a notícia, e depois ele passou a notícia, que ainda era dentro da notícia. Eu não opero notícia, tá? Eu paro de operar pelo menos 5 minutos antes, espero pelo menos 5 minutos depois, que é o preço, o mercado se acalmar. Então aqui ainda estava dentro da notícia, essa venda aqui, ó, 3 e 3, foi 3 horas essa notícia. E aqui depois ele, que passou já 3h24, ele deu essa entrada aqui. E aí ele foi buscar aqui o ajuste, tá? Essa linha aqui alaranjada. E ele foi buscar até ali pelo menos 15 pontos, subiu mais ainda, 23 pontos. Certo? Então é o mesmo entendimento. E aí você vai ver que o dólar respeita bastante, tá? O frequência RT e o 2MV frequência, tá? Então você vai perceber isso, como ele respeita essas regiões. Isso é muito interessante, tá? Então aqui também ele deu uma entrada aqui, chegou a pagar aqui até o ajuste aqui, ó, essa fechamento aqui do dia anterior, vai fechar o gap, né? Então pagou aqui 7 pontos, pagou até mais, né? 8 pontos. Então mesma situação, o stop está aqui atrás, 6 pontos, então não dá para deixar o preço voltar e stopar depois que já andou tanto a seu favor. Depois ele dá uma entrada aqui, e aí ele acaba pagando muito bem aqui, e ele vem realmente aqui até o alvo, tá? Então entrou aqui, ele vem certinho aqui no alvo, paga 19 pontos. É o mesmo entendimento. Foi um dia ruim, né? Esse dia aqui, os gatilhos que deram stop aqui. Ele vem, sente realmente a região, percebe que ó, como é cirúrgico. Ele bate aqui e volta. Mas o gatilho aqui não prosperou. E é o dia ruim. Mas o dia anterior, um dia muito bom, muito excelente aqui. Preço dando gatilho aqui abaixo do ajuste, VWAP. Fechamento do dia anterior e aí pelo menos até o alvo aqui, o 0,5%, o frequência RT. Pelo menos até aqui, 19 pontos, 21 pontos, ele cai, depois acaba, ele passa a região, e aí é o que eu disse, esse comportamento também repete muito. Ele vem, ele sente a região, faz o pullback, passa, e depois ele acaba voltando aqui justamente nessa região. E aqui, o que era aqui um suporte passa a ser resistência aqui nessa região onde ele deu o gatilho, tá? Então é isso, pessoal. Aqui
tá ativada a função de reversão, tá? Mas eu priorizo operar a tendência, então você pode deixar desativado aqui os reversão, e com o tempo, depois que você já aprender a operar a tendência e priorizar a tendência, você pode ir aí para os gatilhos de reversão. E a dica que eu dou para operar a reversão é justamente nessas regiões aqui, onde são regiões de alvo e também são regiões de reversão. Então, se der gatilhos nessa região, tanto no índice quanto no dólar, essas regiões são regiões muito boas para se assumir uma posição. Essas regiões aqui do frequência RT e do 2MV frequência, tá? Então, as frequências de mercado. Então, o mini dólar você pode configurar dessa maneira. Então, esse outro dia é um cenário, como eu disse, se repete, fechando abaixo da VWAP aqui, e ele sai da VWAP e vem até aqui no alvo. Então, ele paga aqui 22 pontos. Então, aqui é um ganho aí de 3 para 1, tá? Por exemplo, aqui no dia 10, né? Então, você pode estar operando o mini dólar dessa maneira, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.